Olá, seja bem-vindo a mais um módulo, o nosso quinto módulo do nosso curso Neurotransição de Carreira. Seja bem-vindo, espero que você tenha aproveitado as aulas passadas e que você tenha praticado tudo aquilo que nós estamos apresentando e ensinando para vocês nesse curso que eu faço com muito carinho, muito estudo, muita dedicação para aperfeiçoar e trazer resultados positivos na transição de carreira da sua vida, do seu propósito. Vamos lá, vamos estudar com muita vontade. Nosso módulo, quinto módulo, lidando com o medo e a incerteza, abraçando o novo. Neste módulo, nós vamos entender uma situação bem interessante do nosso cérebro, para entender o nosso medo e incerteza. Nós temos na nossa mente uma amígdala, que não é a mesma amígdala que nós temos na nossa garganta, é uma amígdala que ela lembra uma amêndoa, que ela está localizada dentro do nosso hipocampo, lá no meio do cérebro. Essa amígdala, ela, na verdade, ela é extremamente importante, porque no início do nosso desenvolvimento humano, ela era responsável pela nossa sobrevivência. Então ela faz a gente reagir rapidamente a impulsos que nos tira de situações de risco. Ela está dentro das estruturas cerebrais e consome muita energia. Mas a amígdala, ela, na verdade, ela tem o objetivo de trazer sobrevivência para nós. Como o nosso cérebro busca economizar energia, quando nós estamos numa condição de risco, o nosso cérebro acessa a amígdala. Acessando a amígdala, ele dá uma descarga elétrica, dá uma descarga hormonal muito forte, aonde nós reagimos involuntariamente. Por exemplo, estou caminhando, vejo uma cobra. O meu cérebro não vai ficar pensando, vou ir para a direita, vou ir para a esquerda. Não, eu vou reagir imediatamente pulando da cobra, porque a amígdala foi acionada. E quando a amígdala é acionada, ela, na verdade, ela sequestra, que isso é o termo utilizado na neurociência e pelos coaches e por quem estuda essas questões mentais, ela sequestra a nossa parte racional, o nosso consciente. Lembra-se do subconsciente e do consciente? Então é o sequestro da amígdala. Por quê? Porque não dá tempo de eu racionalizar, não dá tempo de eu pensar, porque a amígdala foi tão importante naquele momento que quando eu me aproximei da cobra, eu pulei imediatamente, me defendendo de um risco de morte. Você entendeu como que funciona a amígdala? Ela tem esta função de nos defender, tá? Ela busca proteger nós dos riscos. Exemplo, estou dirigindo um carro, de repente eu vou fazer uma ultrapassagem de risco. Quando eu coloco assim o carro para ter a visão, se vem outro veículo, está vindo, vai ter fui confrontado com a vinda de outro veículo. Aquilo é um instinto absolutamente rápido. Olhei, voltei, sabe? Você não consegue raciocinar, compreenderam? Olha que máquina poderosa que é a amígdala na nossa vida. E ela sequestra o nosso racional e sequestrando, ela, na verdade, nos defende, tá? O objetivo da amígdala também é economizar energia. E quando nós nos tornamos uma pessoa ansiosa e inquieta, que estamos sempre na defensiva, possivelmente que nós estamos vivendo um acionamento constante da amígdala. Olha só, eu me sinto com medo, estou sempre inseguro. Certamente eu devo estar com a amígdala agindo com maior frequência na minha vida, sendo constantemente estimulada. E isso prejudica o meu desenvolvimento.
a minha performance do dia a dia fica prejudicada, porque a amígdala me deixa em estado de alerta e sempre defensiva. Estou sempre na defensiva. Compreendeu? Então, às vezes, nós não entendemos, poxa, porque eu estou ansioso, estou sempre me defendendo. Tudo aquilo que me tira da zona de conforto e desconforto gera um estopim. Ah, vamos discutir agora essa situação, gera um estopim. E às vezes eu falo, porque foi sequestrado o meu consciente, a minha racionalidade, pela amígdala. E eu falo aquilo que eu não queria dizer. Fui sequestrado conscientemente pela amígdala. Quantas vezes impulsivamente nós falamos algo agressivamente, porque nos ofendeu, porque saímos da zona de conforto. É isso que acontece. E nós que estamos vivendo uma transição de carreira, nós que estamos buscando trazer resultados positivos para a minha vida, temos que entender que essa impulsividade, o medo constante, uma ansiedade constante, tem muita ligação à amígdala, que vive colocando nós num piloto automático, que vive colocando nós numa frequência cerebral de estado de alerta, consumindo inclusive muita energia. Outra função importante da amígdala é automatizar atos da nossa vida, porque ela quer que nós economizamos energia. Então eu tenho um padrão mental aonde todos os dias eu percorro o mesmo caminho para ir ao trabalho. Todos os dias eu faço a mesma coisa. Todos os dias eu durmo no mesmo lado da cama. Todos os dias eu uso a mesma xícara. Certamente é o meu subconsciente, com auxílio da amígdala, que está padronizando isso para que nós possamos economizar energia. E existe uma forma da gente treinar um pouco mais essa amígdala e tirar ela da zona do conforto. E eu desafio você a dormir no outro lado da cama, se você tem o mesmo hábito de dormir todo dia no mesmo lado da cama. Se no outro dia você se sentiu desconfortável, se você sentiu que não dormiu bem, é porque a amígdala criou um padrão de você dormir do mesmo lado, porque isso economiza energia, é o mesmo movimento, é a mesma sensação, economiza energia do cérebro. Você estará começando a praticar quebras de padrões da amígdala. Então é uma sugestão que eu dou, você começar a forçar a amígdala a sair da zona de conforto. Troca a xícara, faça algo que quebra o seu padrão. Certamente você começa a reprogramar mentalmente a sua mente e a amígdala vai começar a agir de uma forma mais sutil, diminuindo a sua ansiedade, diminuindo o seu estupim curto para determinadas relações que você necessita discutir. Faça essa experiência e você começará ao longo do tempo ver que a zona de desconforto começa a ser mais leve, porque a amígdala está percebendo que você está exercitando quebras de padrões, você está quebrando aquilo que é automatizado, está exigindo mais da amígdala e ela vai começar a perceber, o seu subconsciente vai perceber que não aconteceu nada de errado, que tudo continua igual e que o medo, a ansiedade de que alguma coisa vai acontecer, que eu estou em risco, começa a ficar menos, fica mais diminuído, minimizado, e aí você começa a viver com maior leveza, menos impulsividade e viver num padrão não tão num piloto automático, e sim num padrão mais de protagonista consciente da sua vida. Daniel Goleman falou muito no livro de Inteligência Emocional sobre o sequestro da amígdala. É muito importante a hora que você puder estudar um pouco sobre o sequestro da amígdala. Tem muito conteúdo na internet que é bastante importante você entender este funcionamento. Mas agora com este curso,
você já sabe que você tem esse dispositivo na mente e sabe como amenizar os efeitos do sequestro da amígdala. Quando eu falo de medo e incertezas, eu tenho que falar de resiliência. E resiliência eu já falei nos módulos anteriores, determinados pontos, e eu volto a frisar aqui para vocês, no sentido que resiliência é resolver todos os dias novos obstáculos. É eu compreender que os problemas fazem parte do meu processo evolutivo. E quando eu falo em resiliência, e vou trazer aqui os ensinamentos da minha professora, doutora Maria Silrois, da minha professora, da minha pós-graduação de Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness, da PUC, aonde essa doutora eu tenho grande admiração e respeito pelo seu trabalho que impacta o mundo todo. Ela é a maior especialista em falar sobre resiliência do mundo, que eu considero. A Maria Silrois diz que toda vez que nós temos um problema que gera uma dor, às vezes é a perda de um ente querido, às vezes é a perda de um objeto, é uma discussão, é a dor de viver o processo de transição de carreira ou acontecimentos que geraram dores. Ela nos orienta a sempre resolvermos isso de uma forma positiva e sempre aplicar anticorpos de positividade, pensarmos de uma forma mais positiva. Inclusive, eu já passei no módulo passado para nós aplicarmos a técnica, a ferramenta do E. Não estou conseguindo resolver essa questão e estou desanimado. E sei do meu potencial e sei que já resolvi problemas bem mais complexos no passado e vou conseguir resolver esse novamente. Percebe que eu saí do negativismo, trouxe o E e ressignifiquei a frase, a minha mensagem mental. E usei mais uma vez o E e ressignifiquei, terminando de uma forma positiva. E Maria Silrois ainda diz que nós devemos resolver essa dor e sairmos mais empoderados, mais fortalecidos. Eu acho essa mensagem maravilhosa, porque todos os dias nós temos dores, todos os dias nós resolvemos muitas questões complexas. E a partir desse momento, eu lhe convido, quando tiver um desafio, uma dor, a ser resiliente e trazer essa ferramenta do E e ressignificar essa dor, se perguntar e colocar o E e trazer um resultado mais positivo. Nós estamos falando de neurociência e quando eu falo essa ferramenta do E, eu estou adentrando na psicologia positiva, que já é validada pela neurociência. Tudo que eu estou passando aqui para vocês é de estudo científico, não é criação minha. Tudo tem um cunho e um propósito científico e um resultado positivo. Então eu convido a vocês sempre a avaliar com carinho os nossos exercícios e com desejo ardente, como Napoleon Hill fala no seu livro Pense e Enriqueça, e com o desejo ardente faça os exercícios, porque eu tenho um desejo que a transição de carreira e que a vida de vocês dentro desse curso, a partir desse momento, seja muito melhor, mais fácil, que vocês tenham mais músculo de inteligência para cumprir e resolver os obstáculos da sua vida. É isso o meu desejo. Quero impactar a sua vida com o meu curso, onde eu dedico aqui a minha energia, o meu aprendizado e transfiro com muita honra para você se fortalecer, dedicando a minha energia mental e o meu melhor. E que a partir de hoje as suas dores sejam bem mais leves, insignificantes, com uma resiliência fortalecida. E quando você resolver esse problema, comemore essa conquista e saia mais fortalecido.
Esse é o meu desejo. O meu desejo neste módulo é que você seja um protagonista consciente da sua vida. Uma pessoa que não seja um protagonista estático, que vive no piloto automático. O protagonista consciente e protagonista estático está no meu livro, aonde nós desenvolvemos um método que a pessoa vai buscar uma evolução e ser um protagonista consciente da própria vida, que é ser o líder, o comandante, o protagonista que vai decidir conscientemente aquilo que lhe é do seu interesse. Vou comandar a minha vida, vou ser o capitão, o marinheiro do meu barco. Eu é quem decido, é eu quem dou as cartas na minha vida. Esse é o meu desejo, que você seja o protagonista consciente. Você é um protagonista consciente? Quando você toma uma decisão, você toma conscientemente? Ou você é estático, vive na impulsividade, influenciado pela amígdala, que sequestra o teu raciocínio lógico? Um protagonista consciente, ele tem que cumprir com 5 princípios. E o meu livro explica e traz ferramentas da PNL que aperfeiçoam e empoderam esses 5 princípios. Quais são eles? Primeiro princípio, autoconsciência. No material que eu vou deixar para vocês conseguirão ler e acompanhar com mais propriedade o protagonismo consciente. Então, autoconsciência. Eu tenho que avaliar a saúde dos meus pensamentos. Você cuida a qualidade do seu pensamento? A partir de então, eu quero que você reavalie o que você pensa. Quebre pensamentos negativos por pensamentos positivos. Quando eu falei da resiliência, eu já estou ensinando vocês a usar a ferramenta do E. Então, saia de um pensamento desconexo, negativo, e declare ordens para o seu subconsciente. Cancela pensamento. Isso é a criação de anticorpos da mente humana. Você cria anticorpos contra pensamentos negativos. A outra ferramenta é a prática do E. Então, um protagonista consciente, um protagonista consciente, ele usa a autoconsciência, ele pensa com verdade na sua vida, sem impulsividade. Um segundo princípio é a intencionalidade, que eu já até comentei no módulo passado um pouco, que você tem que ser intencional, você tem que se colocar em lugares intencionalmente que gere resultados positivos na sua vida. Não se ache inconveniente, porque se você tiver respeito, você não é inconveniente. Então, intencionalmente, você vai estar em determinados lugares e intencionalmente você vai praticar atitudes, gestos que lhe traga resultado positivo. Intencionalmente você vai agir e vai começar o processo de reprogramação mental que eu ensinei para vocês. Intencionalmente você vai começar a estudar e a ler bons livros de autoconhecimento. Tenha intencionalidade na sua vida. O terceiro princípio é o da autorresponsabilidade. Assuma a responsabilidade da sua vida. Não se vitimize em hipótese alguma. Você é responsável a tudo que acontece na sua vida. Você é responsável pelos padrões que você criou na sua mente. Você é responsável pelos resultados daquilo que você ganha. Você é responsável pelo teu comportamento, pelas tuas atitudes, pelas palavras que você fala para as outras pessoas. Pare de achar culpados. Seja autorresponsável. Outro princípio e extremamente importante é a resiliência, que eu já expliquei para vocês. Resolver problemas todos os dias. E o último é a fé inabalável. Todo esse processo que nós estamos falando de transição de carreira, ele deve ser abraçado com uma fé inabalável, uma fé de acreditar no ser humano, uma fé no teu propósito de vida,
uma fé naquilo que eu estou ensinando para você, fé nos teus estudos, fé na sua consciência, fé nas pessoas que estão lhe auxiliando. Isso é uma fé inabalável. E também a fé espiritual, aquela que vem compartilhar na fé exterior, na fé da nossa terra, dos nossos negócios, a fé espiritual. Então eu lhe convido a trazer uma fé não só religiosa, da sua religião, mas uma fé profunda do teu projeto de vida. Então, a partir desse momento, com autoconsciência, com o valor dos seus pensamentos, autorresponsabilidade, sem ser vítima, também intencionalidade, agir agora, resiliência, resolver os problemas e sair mais forte, e uma fé inabalável, você vai se tornar um protagonista consciente da sua vida. E a partir deste momento, você está preparado para fazer uma transição de carreira. Você está preparado, se já fez a transição de carreira, em viver uma vida épica, porque você entendeu o processo que muita gente poderosa nesse mundo já entendeu há tempos atrás. Fez sentido para vocês? Seguindo ainda nesse bloco, e agora vem o momento da técnica da PNL. Eu vou disponibilizar todo o caminho para vocês dentro do método e instruções que vai auxiliar em exercício. Eu convido que você leve a sério, reflita nos exercícios. Eu montei eles com muito carinho. Parte desses exercícios estão no meu livro, dentro de uma metodologia aonde a editora estudou, aonde eu aplico neurociência e programação neurolinguística para trazer resultados positivos para vocês. Então eu lhe convido a fazer com muita responsabilidade e repetir qualquer coisa se você entender que não deu certo, não alcançou o resultado desejado, refaça ele, avalie ele com mais profundidade e conquiste a profundidade e o resultado final que a gente deseja nesses exercícios. E agora então nós vamos entender como que fica a ressignificação de pensamento. Ressignificar pensamento é você começar a quebrar estruturas mentais, padrões mentais de pensamentos que lhe prejudicam. Exemplo, mas isso não é para mim, eu já tentei e não deu certo. Vamos ressignificar esse tipo de pensamento, tá? Vamos começar a colocar uma atitude, uma intencionalidade. E vamos colocar o E. Isso não é certo, isso não é para mim. E vou fazer de forma diferente que me traga um resultado que eu desejo. E eu sei que eu sou capaz. Ressignificar é criar novas redes neurais no seu cérebro e você começa a criar aqueles padrões que já estão dentro da sua mente e que podem ter vindo de família. Então, quando você, lembra da autoconsciência, que é um protagonista consciente, você começa a ressignificar seus pensamentos toda vez que vinha aquele pensamento ruim, você vai ressignificá-lo. E aí você vai começar a sobrepor sobre aquela crença, aquele padrão que está dentro do seu subconsciente, um novo caminho neural, ressignificando, até que esse novo caminho neural seja mais fortalecido. E aí o processo da ressignificação se completou. Então, vou dar outro exemplo aqui. Eu falhei em meu último projeto, então não sou capaz. O eu não sou capaz é uma crença que você tem. Então você acredita que não é capaz no projeto, você acredita que não é capaz para estudar, você acredita que não é capaz para começar a tocar um instrumento musical. Você tem uma crença muito forte de capacidade, é uma crença de capacidade. Então você vai começar a ressignificar. Quando veio, então eu não sou capaz, vamos ressignificar. Veio lá na minha mente, eu não sou capaz. E imediatamente você vai cortar isso e vai dizer, sim, eu sou capaz. Compreendeu?
Você está dando uma ordem para o seu subconsciente. Lembre que o subconsciente não entende se é real ou irreal, mas você está dando uma ordem. Cancela pensamento. Sim, eu sou capaz. Fala com força. Fala em tom de voz alto, para você usar também o teu sensor auditivo para criar uma representação sistêmica lá dentro do teu subconsciente. Sim, eu sou capaz. Vamos aqui dar outro exemplo para vocês entenderem. Eu tenho medo de fazer determinada situação. Cancela pensamento. Eu não tenho medo e eu vou fazer. Compreendeu? Vamos ressignificar. Fale com força. Ressignificando, lembre, falar com força, agir, os teus comportamentos, os teus gestos sinestésicos, fortalece os caminhos neurais. Vamos ressignificar todo o pensamento que vem. Utilize o E. Veio o pensamento negativo, quebre esse estado emocional que veio desse pensamento negativo, quebre ele imediatamente, cancelando o pensamento e contradizendo ele com uma mensagem positiva. Fez sentido para vocês? Essa ressignificação, ela é uma técnica extremamente importante dentro de toda a programação neurolinguística, porque muitos processos da neurolinguística é de ressignificação de pensamentos, de padrões. Então aqui eu estou dando dicas, estou fornecendo um exercício para vocês começarem a trabalhar, começarem a repetir, lembra que reprograma a nossa mente, comandos de ressignificação da sua mente e certamente em pouco tempo os seus pensamentos serão mais otimistas, mais empoderados e aí você começa a se tornar uma pessoa mais positiva. E eu tenho certeza que você conhece pessoas que você diz, caramba, como essa pessoa é positiva, como ele é para frente, é porque ele quebrou padrões da sua vida. E certamente a mente dele é mais positiva. Não é viver numa positividade de polianismo, em hipótese alguma, isso não funciona. Isso é uma historinha. Eu estou dizendo viver numa vida positiva de mentalidade e de reprogramação mental. Olha a essência do que eu estou te passando. Não subestime quem é positivo. Quando a gente fala pensar positivo, que você vê às vezes de uma forma rasa, às vezes a pessoa que quer dizer para você, olha, pense positivo, ela entende do cunho neurológico disso. E é isso que eu quero que vocês não subestimem, porque agora vocês estão entendendo que pensar positivamente é criar caminhos neurais, é ter uma vida positiva, por mais que eu tenha desafios e problemas, eu vou ressignificando todo dia, sendo resiliente, usando as ferramentas, e eu vou fortalecendo a minha mente de uma forma mais positiva. Eu desejo que você seja uma pessoa positiva e jamais uma pessoa pessimista. Ressignifique a sua vida. Se você está vivendo um protagonismo estático no piloto automático, está aqui a oportunidade. Ressignificar, trazer uma nova essência, um novo resultado, acordar e ver que a vida existe um outro lado de positivismo, e que problema, e que dores, que obstáculos e que cansaço faz parte do processo humano, e eu vivo todo dia dores e desafios, mas eu ressignifico e o positivismo, a positividade prevalece sobre os meus desafios e as minhas dores. A partir de hoje, vamos ser positivo, vamos ser diferente, não importa as críticas, o que o seu amigo, o que as outras pessoas ao seu redor vão falar, isso não interessa, porque você é intencional, você é um protagonista consciente. O que importa agora é que você vai agir conscientemente. Espero que tenha ajudado você e que fez sentido todo o processo de ressignificação, que a partir de agora
a sua vida tenha o botão de start acionado e que não importa a hora que você está fazendo esse curso, quando você encerrar esse módulo, você acionará o seu gatilho mental da positividade e a tua vida e a tua transição de carreira começa agora. Fique em paz. Até o próximo módulo, com muita honra. Bye, bye.